Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da nossa série de resolução de exercícios sobre vetores em linguagem Java. Eu me chamo Jefferson e este é o canal Programação Objetiva. Enunciado do exercício já na IDE, pessoal, vamos direto à resolução. Criar um vetor AR com 10 elementos do tipo inteiro. Desenvolver aí um programa que defina o percentual de elementos pares e ímpares respectivamente armazenado neste vetor. Ou seja, digamos que eu colete os dados ali do usuário para armazenar no vetor de 1 a 10, então eu digitei praticamente de 1 a 10, eu tenho 5 elementos que são pares e 5 elementos que são ímpares. Então, em percentual, ficaria 50% de cada tipo de elemento, tanto para pares quanto para ímpares, correto? Então, essa é a lógica que nós temos que estruturar hoje no nosso programa, nessa resolução de exercício. Então, a primeira coisa que eu vou fazer já vai ser dar um zoom aqui para a gente poder estabelecer, declarar o nosso vetor, né? Vamos lá declarar o nosso vetor, para a gente poder dar início aí à resolução do exercício. Tamanho 10, vamos percorrer o nosso vetor. Percebam que isso é muito repetitivo a ponto de ser exaustivo, né, pessoal? Quando a gente está sempre repetindo aqui o processo de percorrer o vetor com laço for, solicitar que o usuário entre com os valores para a gente poder ler esses valores e o vetor armazenar esses valores, depois novamente percorrer o vetor para poder mostrar os valores inseridos. Então perceba que é algo muito repetitivo a modo de ser exaustivo mesmo, né? E é isso que vai de fato consolidar o meu e o seu aprendizado. Aqui eu já vou pedir para o usuário entrar com os dados, né? Entre com o valor do vetor A. Que a gente já vai fazer a leitura, né? Antes de botar o programinha para rodar, eu já vou imprimir também, vou fazer igual no exercício anterior, né? Para a gente poder ver a dinâmica do exercício, da resolução e clarear mais o nosso entendimento. Pronto, pessoal. Feito o processo para captar os dados inseridos pelo usuário e também feito o processo para a gente poder mostrar na tela aquilo que o usuário digitou e ficou armazenado nas posições, nos índices do nosso vetor, a nossa variável composta. Agora eu vou botar o programinha para rodar aqui e a gente poder visualizar na prática, né, como é que funciona o algoritmo. Vou digitar de 0 a 10, de 1 a 10 melhor. Pronto, perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. O que o programinha está pedindo? Que a gente estabeleça, que a gente aplique uma lógica, né, de programação, estruture uma lógica em que nós possamos obter por retorno o percentual de elementos pares e o percentual de elementos ímpares que foram inseridos pelo usuário ao digitar os dados, né, quando inserir ali digitando os dados no nosso vetor. Então, eu vou ter que estruturar a lógica da seguinte maneira: eu vou percorrer o vetor, deixa eu dar uma quebra de linha, eu vou percorrer o vetor, eu vou até escrever aqui, ó.
fazer o seguinte, eu vou percorrer o vetor e vou validar essas informações. Tá? Deixa eu subir mais aqui. Então, eu vou validar essas informações e vou fazer da seguinte maneira. Se o meu vetor A, módulo 2, igual a 0, então aqui eu vou... Deixa eu só declarar aqui uma variável antes para poder guardar esses valores. Pronto. Então aqui a minha variável pares vai ser atualizada, vai receber ela mesma mais um, sendo atualizada cada vez que a gente estiver percorrendo o vetor em determinada posição for validado algum elemento como par. Tá? Então esses valores vai ser atualizado dentro dessa variável, tá? Se não, a gente faz a mesma coisa para os elementos que forem validados como ímpares. Beleza, aqui praticamente eu já tenho a estrutura lógica do algoritmo pronta. O exercício praticamente está pronto. Eu preciso apenas deixar ele mais, digamos que atraente e visível, né? Então deixa eu fazer o seguinte, aqui eu vou dar também uma quebra de linha. Ou melhor, nem precisa. Aqui eu vou botar então elementos pares. Elementos pares. Deixa eu dar um 2 pontos. Deixa eu concatenar aqui os pares. E concatenar aqui o percent. Tá, só que antes disso eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso fazer com que a minha variável pares receba ela mesma multiplicado por 100 dividido pela extensão do meu vetor. E isso vai me gerar aqui o percentual de elementos pares que foram inseridos no meu vetor. Você pode tanto você tanto pode botar pares dividido pelo tamanho do vetor e depois multiplicado por 100, ou também pode fazer exatamente como eu fiz aqui, tá? O resultado vai ser o mesmo, a ordem do produto não vai, a ordem dos fatores não irá alterar o produto, tá, pessoal? Então, deixa eu só fazer a mesma coisa aqui para variável ímpares. Então ela vai receber ela mesmo multiplicado por 100 dividido pela extensão do meu vetor. Tá? Vamos botar o programinha para rodar agora. Deixa eu tirar o zoom para vocês visualizarem melhor o código. Tá? Eu vou digitar de 1 a 10, então significa que eu terei 5 elementos pares e 5 elementos ímpares, tá? Só para a gente poder constatar se o algoritmo, o programa, o código que a gente codificou vai de fato nos retornar aquilo que o enunciado está nos cobrando. Ó, tá, beleza. Aqui só está aparecendo os pares porque eu esqueci de digitar os ímpares, né? Esqueci de mostrar os ímpares. Peço desculpas aí, pessoal. Deixa eu fazer aqui agora. Mas a priori o programa está literalmente funcionando exatamente como o enunciado nos pediu. Tá? Então vamos colocar para rodar novamente. Vai ser do mesmo jeito, tá, pessoal? Deixa eu liberar o output aqui para eu digitar.
Ó, tá vendo? Digitei 10 elementos, 5 são pares e 5 são ímpares, então eu tenho elementos pares 50%, eu tenho elementos ímpares também aqui, ó, 50%. Para ficar até mais um pouquinho melhor e mais bonito, eu posso mostrar cada elemento classificado como par e classificado como ímpar, tá? Basta eu percorrer novamente o vetor fazendo isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu vou botar. Isso torna melhor, mais dinâmico o aprendizado, tá, pessoal? Você vê o que você está executando, né? Aquilo que você codificou e você está podendo visualizar aquilo que tu codificou executando o programa e vendo que está saindo exatamente do jeito que tu está codificando. Então isso é muito gratificante e enriquece muito o nosso aprendizado, né? Então aqui para a gente mostrar os elementos pares e ímpares, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui, ó, elementos, vou botar quantidade de elementos pares, ó. Vou botar QTD de elementos pares. Daí eu vou botar aqui embaixo. Só um minuto, pessoal, que deu uma travadinha aqui. Então vamos lá aqui, ó. Uma coisa que eu sempre vou pedir, não dê Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. Digitem. Exatamente como eu estou fazendo aqui para vocês aumentar a curva de aprendizado de vocês. É um negócio muito repetitivo, mas que vale a pena a gente digitar cada linha de código para a gente poder de fato entender o que a gente está fazendo. Vou botar para rodar agora para ver como é que ficou o código. Olha lá, pessoal, percebam que aqui está uma quantidade de elementos pares. Deixa eu só tirar essa quebra de linha aqui, ó. Tanto de um quanto de outro, que daí vai ficar mais bonito da gente visualizar. Deixa eu colocar para rodar novamente. Vamos fazer alguns testes aqui agora. Olha lá, todos os valores inseridos no vetor, né, de 1 a 10. Aqui os valores pares, né, os valores que foram validados como pares, os que foram validados como ímpares
e aqui o percentual de cada um deles. É isso que torna o nosso aprendizado mais dinâmico e mais rápido até. A gente poder visualizar na prática aquilo que a gente codificou, tá? Então, por isso que eu digo, digite linha de código por linha de código, não dê Ctrl+C, não dê Ctrl+V, pessoal. Isso vai, digamos que te prejudicar aí no processo do aprendizado nesse momento, tá? Então esse é o programa, tá, pessoal? A gente pode fazer outro teste aqui, ó, vamos digitar só valores ímpares, por exemplo. Ele não vai ter, ele vai ter que mostrar todos os ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Olha lá, então ficou, ó. Ele não mostrou nenhum pares, porque de fato não foi validado nenhum como par. Todos os ímpares que ele todos os valores inseridos no vetor após a validação foi validado como ímpares, né? Então aqui o percentual de pares é 0 e ímpares 100%. Se tu fizer isso no teu código, a mesma coisa em relação aos pares, tu vai ver que vai dar o mesmo resultado, só que agora mostrando os valores pares. Então é isso aí, pessoal. Essa é a resolução do nosso exercício de hoje. Muito obrigado se você ficou até o final aí da resolução do exercício. Inscreva-se no programa, ative lá no canal, inscreva-se no canal, ative lá o sininho para você ser notificado aí a cada novo vídeo postado. E mais uma vez, muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo aí da nossa série Resolução de Exercícios sobre Vetores em Linguagem Java. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.